Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui com as agulhas, Júnior Feital. E aí, Rafa? E aí, internet? Tudo massa? Massa, tudo bem. Confinado aí, Confinado, mas tudo bem. Exatamente. É isso aí. E conosco, Joana Bonner. Oi, Júnior. Oi, Rafa. Oi, amiga internet. Tudo bem? Confinada não, protegida. Olha aí a mudança da perspectiva, como é que faz as coisas mudarem, tá vendo, Júnior? A gente tem que aprender muito com a Joana aqui. Seja bem-vindo, amigo internet. E hoje temos um convidado aqui especial. Digo isso porque ele está vindo diretamente, eu acho, olha aí, eu fui fazer a ponte aqui, não tenho certeza das coisas que vai falar, né? Mas eu acho que é de Caruaru, é o Drico, tudo bom, Drico? Tudo bem, minha gente, vamos tricotar. Eu não sei se serve a pessoa que faz ponto cruz, porque eu não sei tricotar, mas ponto cruz a gente se garante. Pois é, eu sou o Drico. Ai, que delícia. Eu amei ser chamado de convidado especial, né? Porque já dá aquele tom assim, ai gente, ele é especial por quê? Por quê? Porque eu tô na internet, sou podcaster também, né? Sou cantor, também sou educador, inclusive antes de fazer o meu jabá, já faço o jabá do Tricotando, porque o meu melhor episódio do Tricotando, aquele que eu sou fã, é o Tricotando de Educação. Quem puder escute, pelo amor de Deus, tem muita coisa bacana lá. E eu tô aqui pra gente bater um papão, né? Diz. Se não era convidado especial, agora com certeza. Elogiou. Com certeza. Fazendo jabá pra gente. Pois não é toda vez que isso acontece. Mas aí, Drico, conta pro pessoal, agora sim, o espaço é seu. De onde você vem? Onde você faz o seu ponto cruz, né? Nas internets. Olha, eu sou de Caruaru, né? Moro atualmente aqui em Caruaru. Acertei. Acertou. Ponto pra você também. Já tem um lugarzinho aqui no São João de Caruaru, que esse ano é virtual. Todo mundo vai poder participar de casa do São João de Caruaru. Mas no presencial, todos vocês já estão convidados para vir conhecer essa festa incrível. Sou do podcast Songamongas, que é um podcast é um podcast LGBT. A gente trata de vários assuntos do universo LGBT ou não, mas a gente quer, na verdade, se comunicar com toda a sociedade para naturalizar mesmo essas coisas que a gente faz, né, na arte, na moda, na educação, na militância, né? Eu faço esse podcast junto com o Rodolfo e a Mila, né? O Rodolfo, ele é digital influencer, publicitário, ele atua no maior centro de moda, eu poderia dizer da América Latina, porque já fomos chamados assim em alguns jornais da vida, né? Que é o Moda Center Santa Cruz, que é um polo industrial que produz moda pro Brasil inteiro e pra América Latina. A gente recebe gente da América Latina comprando roupa por aqui, recebemos. Então, e a Mila é super ativista, militante do body pose, sabe? Ela é aquela mulher do corpo gordo, maravilhoso, empoderadíssima, e que também compõe aí essa equipe, né? Esse elenco do Songamongas. E é de lá que eu venho. @songa.mongas. Procura a gente no Instagram. Maravilhoso, olha aí. Vai ter o link com certeza na publicação. E digo mais, o Songamongas foi selecionado pelo próprio Spotify. Então não é qualquer coisa que tá acontecendo aqui. Espero que a amiga internet fique atenta a isso. E com certeza vai lá dar uma conferida no podcast do Drico, do Rodolfo e da amiga. Um abraço para eles. E aí, lembrando, né, se ainda não ficou claro, esse é mais um episódio do Tricotando na campanha Além do Arco-Íris, que é para fazer justamente isso que o Drico disse, né, aproximar as pessoas, independente das aparências, né, focando no conteúdo e no que tem no coraçãozinho delas. Tricotando, então, nesses, acho que serão 4 episódios que a gente vai ter convidados aqui, membros da comunidade LGBT, para terem suas vozes ouvidas e ampliadas para mais pessoas. Tinha falado, Jô, que no último Tricotando aí, que a Jô não pôde participar, que além do arco-íris, cabe aquela musiquinha lá do Roberto Carlos, você lembra? A música...
Não lembro. Não? Não. Tá perdendo nada. Eu vou... Deixa pra lá, né? É uma piada muito ruim, né, Júnior? Não seria Além do Horizonte, não, minha gente? Além do Horizonte? É o que eu tava pensando agora, né? Além do Horizonte. Mas aí dá pra Exatamente, colocar isso, um a piada dele é no essa. lugar de horizonte, entendeu? Eu tô tentando... Rafa, você tá bem, Rafa? A quarentena tá te fazendo bem, não? Aí... Nossa, ninguém me apoia aqui nas minhas ideias, eu acho... Não, e ele já fez essa piada, já falamos que é ruim e ele insiste. Ele insiste porque eu não tinha ouvido ainda. Aí ele quer passar pelo outro. Pra tomar outra lenhada. Tricotando. Começando aqui o Tricotando, todos com as suas agulhas em mãos. E hoje o Tricotando é sobre um assunto, não tem título ainda, a produção vai ver depois, que às vezes acontece isso, né? O Tricotando pode mudar de título durante a gravação dele. São coisas que acontecem. Mas o ponto base aqui é falar sobre orgulho. Orgulho como palavra, como sentimento. A gente vai conversar aqui sobre isso, colocar uma lente de aumento mesmo e tricotar aí como é que é esse orgulho no nosso dia a dia e também como é esse orgulho nesse mês que é muito importante. E aí, vamos pegar aqui e fazer uma divisão para a minha internet entender, porque o orgulho, ele é um termo um pouco ardiloso, espinhoso. Ele pode ser interpretado tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Primeiro a gente vai começar aqui de negativo, né? Porque a gente começa do ruim pro melhor. É isso que acontece no Tricotando. Júnior, você é orgulhoso? De cara, assim, eu não vou nem... Vai! Ô Rafa, mesmo a gente pegando pelo aspecto negativo, em alguns aspectos sou. Vou negar pra quê? Mas eu sei que é uma característica que pode ser extremamente negativa. No sentido de que, enquanto uma pessoa orgulhosa, você não tem exatamente o oposto, seria uma humildade, né? Exatamente. No dia a dia a gente... Eu luto muito para deixar de ser orgulhoso nesse aspecto negativo. No dia a dia a gente tem esse referencial negativo, né, de você ser orgulhoso. Você Joana? Você conhece gente orgulhosa? Poxa, sim. Eu acho que orgulho e teimosia meio que andam de mal... No aspecto negativo, né, meio que andam de mãos dadas. Então eu tenho esse lado meio orgulhoso também, e isso é de família. Pôs a culpa na genética, olha aí. Alô, Freud, vem aqui um pouquinho. Isso, boa noite. Acontece isso. E a Jo falou bem que o orgulho, ele vai puxando muita coisa. Esse é um outro problema que a gente pode já começar a destrinchar. Que ela falou teimosia, né? Vaidade, soberba e várias outras coisas mais. E por fim, Drico, você, orgulhoso, conhece pessoal orgulhoso aí? Nível hard. O mais orgulhoso, mais cheio de si, o sagitariano mais leonino que vocês poderiam conhecer nessa quarentena. E aí, assim, tudo isso realmente, a gente percebe que o orgulho tem essas duas nuances, mas eu poderia dizer que eu passeio pelas duas nuances, tentando trabalhar esse lado negativo, porque a gente tá aqui para evoluir espiritualmente, pelo amor de Deus. Não vamos também não vamos ter ranço da gente mesmo, né, das coisas que a gente faz, das coisas da nossa própria construção. Mas eu acredito que eu fui tão reprimido anteriormente para assim, aquela pressão para ser humilde, aquela humildade que as pessoas pedem, que a gente precisa também
olhar pra gente e sentir orgulho de quem a gente é e da nossa própria construção, né? Exatamente. Você puxou uma coisa aí, e por fim eu também vou responder, né? Eu também tenho essa questão aí de ser orgulhoso com coisas que eu acho que eu não deveria e fico nesse conflito aí. E a produção trouxe umas pesquisas aqui, uns negócios muito loucos, que eu acho que é bom trazer para a conversa para a gente entender por que o orgulho ele acabou nesse lugar meio contraditório, né? Se a gente pegar lá, Júnior, no dicionário, o orgulho ele representa o sentimento de satisfação. Você se sentir realizado, né, ou capacitado por alguma coisa. Que não é uma coisa ruim, a princípio. Mas o que acontece? O orgulho está muito relacionado à questão da conquista. E quando tem conquista, tem competição. E quando tem competição, geralmente tem homem. E aí, a gente chegou num ponto principal aqui, né? Segue comigo, Júnior. Porque o orgulho como característica negativa, ele é muito... E aí vocês disseram que tem exemplos, né? Eu também vou trazer os que eu conheço aqui, já lidei. Essa coisa do cara, ou geralmente é um cara, né? Mas a pessoa ter uma armadura, né? Ter uma coisa de realmente achar que consegue resolver tudo sozinha e principalmente menosprezar as outras pessoas. E esse é o orgulho que a gente infelizmente vê no dia a dia, sim. Eu tenho uma história aqui para abrir, que eu trabalhei numa fábrica lá em Contagem, era até da Fiat, né? A Case. E fábrica tem o chão de fábrica, eu até coloquei aqui na pauta, aquela galera lá, e tinha na hora do almoço, tinha uma mesinha lá de ping-pong, sinuquinha, totó, famoso, né? E tinha um cara lá que o cara ele não conseguia aceitar qualquer comentário negativo sobre a performance dele em qualquer jogo, Júnior. Se o cara errasse a bolinha no ping-pong, a gente falava, você tá zaroio? O cara, ele, do nada, virava uma besta e queria levantar a mesa. Ou se fosse um joguinho em dupla, tipo Totó, a gente zoava, pô, você errou aqui, mexeu errado. E ele já virava se apoiava principalmente na raiva. E aí, passando a bola pra vocês, como é que você vê isso, Júnior? Esse orgulho atrelado a essa questão da competição e essa coisa de não se deixar ser vulnerável. Ô Rafa, um aspecto negativo que eu vejo nessa questão do orgulho que a gente está nos referindo é exatamente a falta de respeito ao outro ou aquilo que é diferente de você, entendeu? É você não ter uma empatia ou um respeito ao outro que de alguma maneira ou em um determinado momento está numa posição de inferioridade ou numa posição subalterna. Esse é o aspecto que eu vejo mais negativo, né, quando a gente fala em orgulho, né, que é exatamente o desrespeito ao outro e de uma maneira até violenta, né, competitiva, como você falou, se coloca numa situação em que você, para se sobressair, às vezes tem que atropelar, né, o seu próximo. Como o Drico falou, né, é uma questão que a gente tem que melhorar, né, evoluir no sentido de deixar esse aspecto negativo do orgulho que acaba sendo extremamente antissocial. Essa questão do orgulho, né, de forma negativa, quando vocês trazem essa questão do jogo na empresa, né, eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Eu entro numa competição, qualquer que ela seja, eu entro numa competição com muita gana de ganhar mesmo, com muita garra. E aí, assim, isso me ajuda até me assistir, né, assistir a minha própria performance nessas competições. Por exemplo, essa semana teve o encerramento de uma mentoria que eu fiz para um grupo de alunos de um projeto que ele é sediado em Brasília. E esses meus alunos, eles estão ali nos primeiros lugares a nível nacional desses desafios de empreendedorismo. E aí, o que é que acontece? Eu cobrei tanto desses meninos que eu disse, olha, esses meninos, eles não vão querer olhar na minha cara depois que esse negócio terminar, porque eu cobrei demais, porque assim, a competição, ela me faz querer, de fato, ser o melhor dentro dos meus limites naquilo que eu me proponho.
E aí vem aquela nuance. Isso é bom, porque isso faz com que a gente se dedique ao máximo àquilo que a gente se propõe a fazer. Mas o que é que eu tento, de fato, controlar dentro desse contexto de orgulho? Eu fico tentando controlar essa autoadmiração que eu crio em mim mesmo, né? Inclusive, quando a gente vai lá para a definição do dicionário da palavra orgulho, né? A gente percebe que tem essas duas nuances, né? Que é um excesso de autoadmiração que resulta em uma arrogância, soberba, uma altivez do ponto de vista aí negativo, que a gente fica se achando o melhor. E aí o colega do Totó, por não conseguir demonstrar essa total capacidade e habilidade de jogo, ele estava sentindo o orgulho ali bastante ferido, né? E aí a pessoa se cobra demais e tal. Eu penso assim que esse excesso de autoadmiração, né, quando a gente tem, ou de cobrança que a gente tem com a gente mesmo, né, eu acho que é o que precisa, né? Eu penso que é o que precisa ali, a gente dar uma controlada pra gente seguir a vida um pouquinho mais feliz. Rodrigo, só pra esse seu exemplo, eu acho muito bom. Porque ano passado também entrei numa competição nacional da Olimpíada Brasileira de História. E aí os meus alunos montaram uma equipe, vamos participar? Eu falei, bora. Né? E a gente foi passando de fase. Só que eles são orgulhosos no sentido positivo, porque era uma série de questões que eles tinham que responder e eu dei muita liberdade para eles. Né? Chegam alguns momentos que eu fiquei angustiado porque eles contraporam o meu ponto de vista. Como professor, né, o aluno fala assim, pô, a gente acha que é essa. Eu falo, então tá, né, aquilo foi um exercício muito grande pra mim de domar o orgulho, ter que debater com eles e aceitar às vezes que eles tinham uma posição diferente da minha. Né, eu acho que é muito difícil você se colocar numa situação em que você se iguala, né? Normalmente quando você está numa situação diferenciada, no meu caso eu sou o professor deles, mas a gente estava numa competição e eu dei liberdade para eles opinarem livremente, e em vários momentos eles contrapuseram, olha, a gente quer marcar essa. Eu falo, beleza, vocês decidem. Olha. E é um exercício pesado de controle desse orgulho. E depois, né? Você não sentiu orgulho deles? Senti, exatamente. Nós fomos muito bem, sabe? Chegamos assim na beirada da última fase. E esse ano a gente estava programando de participar, mas toda essa conjuntura louca aí da pandemia alterou bastante nossos planos. Eita! Olha, parabéns aí, tanto para você quanto pro Drico aí, com turminhas de destaques, né? Nos ambientes aí. Uma coisa... Ô Rafa... só sugerir, você quer ser... Bom, no meu caso, né? Qual o melhor exercício que eu tenho contra o meu orgulho? É jogar xadrez. Eu tava pensando nisso. Onde que eu me sinto humilhado o tempo inteiro, eu abaixo minha bola automaticamente jogando xadrez. Sempre tem alguém melhor que eu. Na verdade, tem muita gente melhor que mas eu. Mas isso aí é importante, Júnior, porque o orgulhoso, danoso, né, perigoso, ele tem essa parada de que ele acha que ninguém é melhor que ele. E que, na verdade, é frágil, como o Drico disse, porque a qualquer crítica ou a qualquer momento de fraqueza, né, primeiro ele não aceita e a resposta talvez vai ser algo violento para tentar afirmar esse problema. Então, eu pergunto a vocês, pergunto pra Jo, que a Jo, eu sei que ela vai gostar de responder, coisas do tipo, Jo, que afetam a fragilidade de alguns, do tipo, orgulho hétero, orgulho branco, até podemos colocar, e eu não sei, esse aqui é polêmico, hein? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Eita. É um babado, viu? Pois né? Eu não entendi direito a pergunta, mas sim, existem essas questões que abalam. Comenta aí desse jeito, se você quiser, vai aí. Acho que é importante também distinguir, eu pelo menos faço essa distinção, acabou ficando mais claro pra mim conforme a gente foi conversando aqui agora, que tem uma distinção entre ter orgulho e ser orgulhoso. Muito bom. Eu faço essa distinção interna. Então, você ser orgulhoso é aquela pessoa realmente soberba, que se acha melhor do que todo mundo, não dá o braço a torcer, aí entra toda a questão da teimosia também e tal, e não desce do pedestal. E agora, ter orgulho é de fato reconhecer que você é bom em alguma coisa e se sentir bem com aquilo.
mas não a ponto de entrar nesse lado negativo do orgulho. Eu acabei de fazer essa interpretação. Muito sensata. A Jo é super sensata. Mas eu concordo em partes também, porque tem muito isso do cara ter orgulho de conquistas que não são conquistas. Por exemplo, cara, eu tenho tantas casas, eu já peguei tantas mulheres, sabe? De coisas que na verdade não estão refletindo a pessoa dele, né? São conquistas, Entendo. São medalhas. E aí também é foda, né? Esse negócio... Pega aí, ô Júnior, comenta aí o brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Eu sei que você... Ô Rafa, num desses programas que a gente gravou, não vou me dizer exatamente qual, apesar da musiquinha extremamente irritante, ela ainda é uma falácia pra mim, porque nós falamos que o brasileiro se odeia. Né, o brasileiro o tempo inteiro ele a Jo até comentou sobre o complexo de vira-lata que nós temos. Ai, demais. A gente... Impressionante. O brasileiro não é orgulhoso de si, enquanto país, enquanto nação. Né, o Brasil ele tem vergonha do que ele é. Tanto que, normalmente, os mais orgulhosos, eles querem exatamente diferenciar do brasileiro. Como se o brasileiro fosse uma coisa em que ele não se reconhece. Né? Eu adoro um meme que fala sobre os descendentes italianos, que ele, qualquer momento que ele achar uma brecha, ele vai falar, eu sou descendente italiano. Como é que você descobre que a pessoa é descendente italiano? Você não precisa. Não precisa. Ele vai te falar. Ô, Jô, e eu já fiz isso muito, cara. Sabe, pra combater essa questão do orgulho. Eu sou neto de italiano, mas sabe essa questão do cara ser chato? Uhum. Porque ele vai reafirmar o tempo inteiro. Então o brasileiro com muito orgulho, com muito amor, é só na música, Rafa. Eu queria fazer um comentário sobre essa fala, porque eu acho que assim, nós, pelo fato da colonização mesmo, né, sobre esse histórico que pesa em cima da gente, de ser subalterno ao homem branco, heterossexual e europeu, quando a gente faz um passeio pelas origens da própria ciência, né, a gente vê que os primeiros pensadores científicos são europeus, homens, brancos, e aí a gente faz quem traz essa discussão, né, mais atual, quem atualiza, na verdade, essa discussão é o Boaventura dos Santos. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Boaventura. Os meus autores prediletos. Eu amo Boaventura, sabe? Eu amo estudar as epistemologias do Sul, né, na verdade, que ele chama que são esses saberes que estão todos ali abaixo da linha do Equador, né, no sul do mundo. E aí, quando você trouxe essa referência da gente se sentir vira-lata, sabe aquela lâmpadazinha que acendeu aqui? Eu disse, perfeito e sensato, porque a gente se sente muito isso, a gente se sente invadido, a gente se sente menor, a gente... tem isso dentro do Brasil, vai ainda se... como é que eu poderia dizer? Vai ainda se pormenorizando, talvez, quando a gente faz essa distinção, que o sul do Brasil é melhor do que o norte e o nordeste do Brasil. E aí tem todo esse outro rolê que a gente... Por que o sul do Brasil é melhor? Porque é lá que se concentram as famílias dos colonizadores, né? É lá onde tá essa galera. Entraram pela nossa porta aqui do Nordeste, mas muita gente, né? Os italianos, os alemães, né? Por aqui por cima ficaram mais ali os espanhóis e tal. E aí a gente percebe que isso, tanto quanto as formas de preconceito e todo aquele rolê do racismo estrutural e da opressão religiosa que o nosso país tem como carga histórica, a gente percebe que tudo isso realmente é anterior a gente, e a gente vai ali reproduzindo, e eu acho que a gente precisa ter bastante atenção, e eu acredito que a gente está vivendo uma revolução do orgulho. Quando ele traz essa fala, me traz assim uma coisa, poxa, como os subalternos do mundo estão começando a perceber que a forma de dar os seus recados é sentir orgulho de si. E aí eu não vou adiantar a pauta não, porque eu sei que assim, esse gancho é muito maravilhoso. Eu vou deixar vocês seguirem aí esse rolê. Muito maravilhoso. Mas o Drico... Não, mas deixa eu... Bom que foi o Drico que puxou o Boaventura, porque eu sou fãzaço do Boaventura. Boaventura, pra mim, e Henrique do Céu são dois autores fundamentais pra gente valorizar essa cultura, essa
ciência não europeia, sabe, Drico? Que tem tudo a ver com essa valorização, esse orgulho que a gente deve ter da gente enquanto brasileiro. Ainda antes, então, da gente virar a mesa, eu só queria colocar muito que talvez contribuiu, porque a gente primeiro aqui, o Amigo Internet, não sei se sacou, a gente tá falando da parte negativa do orgulho e como ele é usado por alguns tipos de pessoas ou grupos. Então eu citei aqui propositalmente o homem idiota, né? Porque o homem é idiota desde sempre, que ele consegue fazer isso, transformar um orgulho numa armadura impenetrável, numa soberba, e como o homem tem que dominar, assim foi dito por não sabemos quem, né? Por ele próprio. Sabemos. Exato. Não sabemos. Sabemos. Então, ele se acha melhor do que todo mundo. Mas também tem uma coisa aqui que eu achei interessante colocar, que o orgulho, pelo ponto de vista cristão, né, também tem um peso muito forte, né? Se ser orgulhoso lá é um defeito, nossa, porque Lúcifer foi orgulhoso e pagou no inferno. Então já começa daí. Ele é o grande pecado, assim, né? Mais alinhado à soberba, que é um dos 7 pecados lá. Então, aí fazendo o que o Drico sugeriu, que é um momento que aí a gente vai ficar numa vibe boa. E aí eu acho só bom pontuar, gente, que a questão principal pra mim, não sei se vocês vão concordar, é o contexto, né? O contexto do cara virar e falar que precisa ter alguma coisa para representar o orgulho hétero é totalmente impensável. Mas o contexto que vocês disseram, né, de povos que foram violentados, invadidos e todo tipo... humilhados. Exatamente. Esse contexto, sim, é um contexto necessário para que o orgulho seja manifestado, né? E é isso que a gente está fazendo aqui em junho. Vou pedir pro Drico e pra Jo, e enfim, a gente aqui, porque a gente já falou um pouco sobre como surgiu o mês de junho, né? Foi denominado esse mês do orgulho. Mas é importante, e isso eu acho bom, né, Drico? Porque todo mundo da comunidade LGBT, ele tem um ponto histórico fundamental, assim, que essa história é difundida, né, para que todos saibam o quanto esse momento lá em Stonewall foi importante para o grupo, né, das pessoas. Me desculpa, é que eu só não sabia que era a minha vez. Não tem vez, aqui é assim. Quem pegar a linha vai. Quem pegar a linha vai, né? Então, gente, eu vou pegar essa linha porque eu só não queria passar na frente de ninguém. Pegando essa linha, eu queria, já que a gente vai entrar de fato na questão do orgulho e de como esse orgulho ele pode provocar a revolução a partir de um contexto de uma comunidade, eu queria fazer assim uma pergunta super rápida, né? Aqui no Tricotando. Pode. Uma pergunta super rápida, que isso é mapeamento. Gente. É mapeamento pra gente saber onde tá. Aqui no Tricotando, eu sei que nós temos, né, o Rafa, que é homem, o Júnior, que é homem, a Jo, que é mulher, mas dentro desse contexto de orientação sexual, eu teria aqui heterossexuais, bissexuais, homossexuais, eu teria o quê? Héteros e uma bi. Héteros e uma bi. Então, é importantíssimo, eu acredito que de antemão de tudo, a gente reconheça o grande impacto que ter orgulho causa na comunidade hétero. E esse impacto positivo se traduz aqui nessa conversa, né, nessa escuta, nessa abordagem da gente poder falar sobre a gente e a gente poder saber que a mesma sociedade pode conviver com as suas diversas nuances e sem ter medo de que uma cultura ou que uma condição humana se sobrepõe à existência das outras pessoas. Nossa, que bonito, tá vendo? Uau! Exatamente. E isso é uma coisa muito... Porque aí eu sou, né, como foi dito, hétero, faço parte aí dos homens idiotas, como sempre. Mas isso, quando eu saquei assim, e é muito isso do aprendizado, da escuta.
E aí você entra meio nesse questionamento, pô, mas orgulho não é uma coisa ruim, né? Ser um cara orgulhoso não é do mal? Mas você tem que fazer esse movimento aí de prisma, de lentes, para poder se colocar em ambientes que não são o seu de privilégio. E eu não sou o mestre dos privilégios, né? Não tô nesse topo da cadeia de privilégios. Mas mesmo assim, eu ainda tô num ponto que o orgulho que eu aprendi não é o mesmo, e nunca vai ser, provavelmente, porque eu não consigo me transportar para outros corpos, mas consigo entender o orgulho dessas outras comunidades, né, que são construídos. Isso é muito foda, né, o Júnior, o Jô, quem quiser pegar a linha aí. Aí a linha ficou no meio de mim e da Jô, não sai na porrada. Vai, Jô. Só ia comentar que pra quem passa uma vida sentindo vergonha de quem é, o momento que ela se permite sentir orgulho é um passo gigante de se tomar. É até dá um medo, né? E acho que é nisso que se baseia muito toda a parte do orgulho LGBTQIA+. O Rafa, não é exatamente, né, sobre... Mas eu queria dar um exemplo dessa questão do orgulho positivo. Minha madrasta, foi semana passada, ela deu uma entrevista numa rádio aqui de Belo Horizonte, né, e minha madrasta é negra, e a história dela enquanto criança negra é muito triste, porque tem todo aquele histórico de rejeição, de humilhação, né, e hoje ela é uma doutoranda em educação. E ver ela falando sobre a trajetória dela é exatamente essa questão do orgulho positivo que a gente está dizendo. Porque não é o orgulho no aspecto de rejeitar o outro, mas de se reconhecer enquanto potencialidade. Né? A entrevista era 6 horas da manhã, eu tive que colocar o despertador. Quanto tempo ela acorda tão cedo? Aí eu meio bêbado de sono, falei, caralho, mandou benzão, né? Porque ela falando sobre a condição dela de mulher negra, né? E se reconhecendo enquanto capaz, de pessoa produtiva, sabe? Que passou por uma série de perrengues. É extremamente inspirador, né? E isso que a Jô tá dizendo, que eu concordo com ela, sabe? Nesse caso, o orgulho ele é extremamente positivo, porque é uma questão de reconhecimento e de se dar valor enquanto você é. Né? Não aceitar essa posição subalterna que é imposta socialmente a você. O orgulho ele traz liberdade, né? Liberdade de que as pessoas não se utilizem da sua condição humana, seja a questão racial, seja a questão da orientação sexual e tantas outras questões, né? Porque a questão até da própria religiosidade, eu acho que eu acredito muito que é um ponto, né? Muito, muito convergente também, ou melhor, muito divergente dessas questões. Sentir orgulho de si pelo que se possibilita que a gente comunique para todo o resto do mundo que a gente não tem problema de ser quem é. E aí isso acaba minimizando significativamente todos os impactos de todo um discurso que querem nos subalternizar, nos subvalorizar e todas essas questões. Não, e a gente pode ser... Na verdade, acho que deve ser mais claro, né? As pessoas, elas precisam ter orgulho para poder andar na rua sem apanhar, sem ser violentadas, porque não podemos esquecer que o Brasil ele lidera esse ranking horroroso, né? De país que mais mata pessoas LGBTs. E isso faz muito com que a pessoa que se identifique dessa forma tenha essa negação dela mesma, que pode causar diversos outros problemas de saúde mental e física, porque quando esse orgulho de não se sentir bem consigo mesmo, ele é ruim. Aí posso voltar aqui, só nesse momento que eu posso comparar ao homem idiota, que é isso, né? O cara não se sente bem com ele mesmo, ele vai e se mata, né? Bebe tudo e dirige o carro sem cinto e morre. E aí você vai falar o quê? Foi orgulhoso e morreu. E quando a pessoa não tem esse orgulho no contexto de violência, né? No contexto em que ela é oprimida, em que ela não pode se mostrar na rua, ela acaba se escondendo, ficando em depressão, esse tipo de coisa. Então, pros dois lados, ele é
se não usado de forma certa, é totalmente danoso, assim. E isso que eu falei aqui, né, antes da gravação, que eu falei, esse tema eu achei que não seria tão louco, assim, de conversar. Porque o ponto, ele abre muitos caminhos, né, e deixa todos não completos, assim. Mas é importante a gente mostrar que quem tá sabendo usar ele da melhor forma, com certeza é a comunidade LGBT que sabe o que tá fazendo com a palavra orgulho. Eu acho, assim, né, Drico? O que eu teria a dizer, né, dentro desse contexto do próprio orgulho de ser LGBT, eu traria com bastante relato da minha própria experiência, né? Eu sou de uma família tradicional, católica, sou de uma família que massivamente é uma família preta, mas a gente tem aquelas misturas genéticas tão brasileiras que a gente conhece, e isso faz com que a minha pele seja um pouco mais clara, mas minha ancestralidade é total, né, da população preta. Eu sou aquele famoso pardo que tá lá na certidão de nascimento que não existe, né? Eu sou o pardo que, na verdade, é o negro que os tabeliões da época queriam maquiar, e a gente é tudo pardo. A população do Brasil, ela é toda parda. Então, a gente traz uma carga, Rafa, Júnior e Jô, a gente traz uma carga de ensinamentos, e só depois que a gente cresce e vai avançando nas discussões acerca do porquê se orgulhar, é que a gente vai percebendo o que a gente viveu. A gente meio que vai relembrando a nossa própria história e vai percebendo, poxa, por que eu precisei afirmar tanto essa religiosidade católica, né, essa fé, fazer a primeira comunhão, a crisma? Por que eu precisei tanto raspar meu cabelo na minha infância e adolescência, que aí já vem outras questões pela questão do traço da genética negra, né? E aí, a última coisa, o porquê que eu precisava usar roupas mais sóbrias, porque eu precisava falar mais grosso, porque eu não podia dançar, porque eu não podia fazer teatro. E aí vem uma série de porquês da vida que acompanham essa pessoa LGBT desde o seu primeiro momento de vida, né, aqui na Terra. E aí a gente percebe, realmente a gente precisou criar ali, quebrar essas barreiras a partir de pequenos orgulhos que a gente vai tendo. E aí eu lembro do seguinte: quando eu estava nesse momento de comunicar a minha sexualidade, quando eu falo comunicar, não é apenas a questão da fala, porque nós LGBTs discutimos bastante, inclusive, que assim, ninguém precisa dizer que é hétero para ninguém, mas porque a gente precisa ter um momento da nossa vida que a gente precisa dizer: olha pai, olha mãe, olha comunidade, olha pessoas, eu sou gay. Então, assim, por que a gente precisa ter esse corte? Porque a gente precisa ter... Porque não naturalmente a gente só vive. Mas, na verdade, é porque, assim, todas as pessoas ao nosso redor, dentro do nosso contexto, isso é um ponto de vista meu, e inclusive fazendo essas pesquisas para poder me entender melhor e entender melhor as nuances que nós dessa comunidade vivemos, né? Eu percebi que a gente precisa se autoafirmar, pelo sentido de que a gente precisa se libertar da não comunicação. Não comunicar é como se quiséssemos esconder. E aí isso a gente vai criando algozes ao redor da gente que vão nos apedrejar ali, ou como os próprios colonizadores, né? Ou nos escravizar pela nossa condição, sabe? Então, comunicar quem a gente é, trazer o orgulho da gente de dentro para fora e colocá-lo à tona, eu coloco essa coisa da comunicação como esse gestual mesmo, quando eu digo gestual, não são os trejeitos femininos, que eu posso dizer também que nós somos, dentro da própria comunidade, nós somos muitos. Nós temos pessoas mais femininas, mais queers, mais artísticas, mais contidas. Nós temos matemáticos, nós temos físicos, nós temos cantores. Então, assim, nós temos todo tipo de pessoa, né, de pessoa humana dentro da própria comunidade. E uma das bandeiras que eu levanto muito é que nós somos muitas letras dentro de uma mesma sigla, e a gente precisa viver um momento agora dessas letras começarem a se entender dentro da própria comunidade. E aí, para que a gente se entendendo, a gente comunique, inclusive, para fora da gente,
que a gente tem orgulho de cada letra. Que eu tenho uma empresa e que eu vou empregar uma pessoa trans, que eu tenho uma empresa, ou melhor, que na minha casa eu recebo pessoas bi, pessoas trans, pessoas intersex. A gente precisa entender cada tipo de condição humana dessa que cabe dentro do guarda-chuva do LGBT, que é para a gente arrancar de dentro de cada essência dessa um orgulho que faça a sociedade geral entender que a gente não teme os ataques, que a gente não precisa se esconder, que eles não vão nos escravizar pela nossa condição. E aí a gente vive esse momento de retrocesso no Brasil hoje, que todo mundo tá aí louco com a mão na cabeça, mas eu sou muito positivista, sabe? Eu sou um sagitariano, eu acredito que é meu mapa astral que me deixa assim. Mesmo em toda a desgraça que tá acontecendo, assim, é pandemia, é um desgoverno, na verdade, é um projeto de destruição, né, que a gente vem vivenciando, mas eu acredito que isso, de certa forma, nos una, porque quando a gente passa muito tempo num processo de construção boa, positiva, né? Para mim, não faço aqui menção partidária, mas eu faço menção à história da política do Brasil e fazendo realmente uma análise de conjuntura de avanços. Eu penso que a gente saiu de um momento de diálogo e entrou para um momento de monólogo, sabe? A gente saiu dessa coisa da escuta, a gente não ouve mais conferências municipais, estaduais, para levar uma proposta para o governo federal e tal. A gente não ouve mais falar nisso, a gente tinha muito conferências para decidir tudo, né? Eu participei das conferências de juventude, eu participei das articulações a nível local e nacional para pautar qual é eu era jovem na época, hoje eu tenho 32 anos, mas na época eu era jovem. Então, eu ainda estava dentro daquele recorte de juventude da ONU, né? Que é até os 29 anos. Então, eu participei de tudo isso e eu, enquanto um jovem do interior de Pernambuco, do Nordeste, olhado com tanto preconceito pelas outras regiões do Brasil, inclusive. E aí a gente fica pensando, quem sou eu, um jovem que está sendo ouvido, que um manifesto que eu escrevo está indo para as mãos do presidente do meu país. Então, assim, que diálogo tão estreito é esse? Que se eu fui ouvido ou não, se todo esse rolê funcionou ou não, são coisas que a gente vai avaliando e vai construindo essa história paulatinamente. Mas eu percebo que esse momento de retrocesso que a gente teve proporcionou, na verdade, provocou uma revolução do orgulho, para que a gente se voltasse para quem a gente é, para as questões classistas, para as questões LGBTs que a gente tem construído tanta coisa junto nesse momento, né? Essa coisa de construção. A própria parada LGBT de São Paulo, que foi virtual essa semana. Meu Deus, eu tô falando pra caralho. Mas eu vou... Não, tá costurando ali. Mas nós estamos calados porque nós estamos adorando. Exatamente. Costurou mas aí, lindamente. Só pra fechar aí sobre a questão da parada LGBT, né, de São Paulo, que eu tava assistindo a transmissão essa semana, eu percebi o quanto essa galera toda, né, a galera do Brasil inteira, tá atenta a todas essas questões. Você procura influenciadores digitais hoje e o que se fala hoje é exatamente a luta de reconhecimento. Por exemplo, a coisa mais famosa que a gente ouve hoje, a coisa que mais se escuta hoje é a gente reconhecer o peso e a importância da pessoa bi dentro da comunidade, porque a pessoa bi é aquela que não é aceita pelos heterossexuais porque é bi e não é aceita pelos homossexuais porque tem relações, momentos, eu não diria momentos heterossexuais, mas momentos com pessoas do gênero oposto. Do outro sexo. Do outro sexo. E aí a gente fica naquela, poxa, muitas questões que por muitos anos foram silenciadas estão vindo à tona. Então, pra mim, isso é motivo de orgulho. E aí eu passo a bola novamente pra gente falar mais disso, de orgulho. Ô, Rafa... Como tamo junto, viu, Drico? Eu também sou extremamente positivo, otimista, enxergo toda a conjuntura de retrocesso que a gente está vivendo, mas não acredito que eles vão conseguir retroceder, não. Isso. Porque é uma coisa que os próprios grupos que historicamente foram oprimidos, discriminados, de alguma maneira violentados, eles não vão aceitar mais, sabe? Nesse aspecto eu fico muito tranquilo, apesar de toda a movimentação violenta que a gente tem assistido, né? Exatamente pelo reconhecimento dessa igualdade. Sim, que a gente tá vivendo, né? E nesse movimento aí mesmo,
mesmo, achei, até anotei aqui o que o Drico falou, achei muito bom, que é esse movimento de justamente grupos se fortalecendo e vozes falando, né, independente de onde aquilo vai chegar, porque tá chegando, não é à toa que vem um cara, né, Jô, vira pra Jô e fala que ele tem que ter um dia do orgulho hétero, porque ele tá, como a gente falou, esse orgulho dele é frágil, é capenga, não é o orgulho de quem ele é o orgulho das coisas que ele tem, né, de um sistema que foi montado aí pra ele sempre ter, e agora que tá perdendo, aí tá, ai, a mimimi, aquela coisa lá. Na verdade não é nem que ele tá perdendo, é porque o restante tá ganhando espaço também. Exatamente. Não tá perdendo nada, nada. Pois é, acha que tá perdendo e nem tá nem, né, pouquinho de nada e tá aquela choradeira toda. Mas o importante é que tá chegando esse movimento como o que a gente tá fazendo, né? É uma rede de podcasts, convidando outros podcasts e várias coisas sendo faladas. E aí, às vezes, o que o Drico contou, né? Pô, você não tem que chegar, eu não tive que chegar um dia em casa e falar, gente, eu gosto de mulher, né? Não existe isso. Por mais óbvio que possa parecer pra gente aqui, ele tá chegando nos lugares onde você não imaginaria antes, né? Sei lá, um interior onde não tem internet e tal, mas o discurso tá começando a chegar lá. E aí eu acho que, voltando pra minha parte aqui, que é o que me cabe falar, né? Os homens que estão nesse processo aí tem que aprender e aí chegar lá, como o Drico falou, olhar no espelho e falar, pô, você tem orgulho de quê exatamente, né? De tá montado aí, carrão, que mais? Vários ternos ou coisas do tipo, ou do que você é e do que você faz, porque o homem, ele, pelo menos o homem sensato, ele tá nesse processo aí de tentar entender o que vai acontecer com ele, e a primeira coisa é isso, tentar saber qual é o papel dele nessas movimentações que estão acontecendo, eu acho, né? Mirar em quem tá sabendo utilizar o orgulho de forma positiva para construir um lugar melhor para todo mundo é um mínimo, né, que deve ser feito aí. Não querer inventar um dia do orgulho hétero ou do orgulho homem. Dia do homem, tem dia da mulher todo ano, eu quero o dia do homem. Nossa. Pois é, a gente precisa nesse ponto, Rafa, a gente precisa reconhecer o nosso lugar de privilégio, né? Até dentro das próprias comunidades subalternizadas pela história mesmo, a gente precisa reconhecer esse lugar de privilégio que a gente tem. Por exemplo, eu sou LGBT, eu tenho ancestralidade preta, né, mas dentro dos entendimentos de colorismo eu tenho uma pele mais clara, logo eu tenho um privilégio e uma passabilidade aí na sociedade. Então, o que é que acontece? Eu preciso olhar para mim, né, enquanto homem, que pronto, só por ser homem, né, homem cis, eu tenho um lugar de privilégio na sociedade que outras mulheres cis talvez não tenham. E aí é daí que vem a luta, né, pela questão de gênero das mulheres. E aí eu, enquanto homem cis gay, o que é que eu posso fazer pela luta das mulheres? Para construir essa nova sociedade que a gente espera que a gente possa aí pelo menos passar a bola para as futuras gerações de uma maneira aí melhor, eu ter empatia pela luta dela, mas nunca falar por ela, nunca julgar as pautas dessa luta, mas sim ter empatia, porque se existe um movimento de mulheres que pautam as suas lutas, eu preciso aprender com elas a ser menos tóxico, a ser um homem cis não tóxico para as mulheres em geral. Eu preciso que todos tenham, sabe, salários equivalentes às suas capacidades, né, tanto homens quanto mulheres, que todas as pessoas pretas, né, todas as pessoas da população preta, ela tenham os mesmos acessos aos bens do Estado, vamos assim dizer, né, tenham plena vivência realmente de um Estado de direitos. E aí, se a gente olhar pra gente, mesmo a gente, por exemplo,
tem um negro, né, uma pessoa negra, uma pessoa preta, que pode ser heterossexual, que pode ser, existem vários. Então, eu, junto dessa pessoa preta, eu tenho uma condição de privilégio de ter a pele mais clara, mesmo também tendo a ancestralidade preta. Veja como a gente vai começando a entender coisas tão específicas que antes eram muito polarizadas. E aí tem essa pessoa preta, heterossexual, que não tem o privilégio de, na sociedade, ser melhor aceita por não ser LGBT, por não ser afeminado, por não ser... Então, assim, a gente vai percebendo que o orgulho, ele é importante para a gente se colocar diante de uma sociedade que não entende as nossas nuances, e a gente vai percebendo como a gente pode contribuir para que essas comunidades subalternizadas, elas ocupem melhores lugares e lugares de igualdade ou equidade na sociedade, a partir do momento em que eu tenho empatia pelo lugar de privilégio, pelo meu lugar de privilégio, eu tenho a empatia pela luta do outro que não está nesse lugar de privilégio que eu estou. E aí a gente vai criando essa trama. Realmente é um tricô de informações que a gente vai precisando analisar cada especificidade de cada pessoa. E aí isso é uma análise pessoal que eu, inclusive, convido... Como é que vocês chamam? Amigos da Amiga Internet, né? Amiga Internet. Aí eu faço um convite, Amiga Internet, sabe? Amiga Internet, quer entender sobre privilégios, quer entender sobre essas coisas que a gente fala... É simples, é ouvir o que a gente diz, eu falo enquanto LGBT, né? É ouvir o que a gente diz, é ouvir as nossas pautas e depois você fazer uma reflexão bem pessoal. Não precisa nem fazer uma convenção heterossexual para que você entenda com seus coleguinhas. Não precisa fazer. Faz uma reflexão pessoal no que é que eu posso diminuir a dor da existência do meu colega LGBT. E aí eu finalizo, assim, essa parte dessa reflexão dizendo de uma situação que eu passei exatamente esta semana. Esta semana eu fui colocado numa equipe multidisciplinar para realizar um trabalho. E essa equipe multidisciplinar, ela era uma equipe composta 2 mulheres e todo o restante eram por volta de 10 pessoas, né? Então eu poderia dizer que 80% eram homens cis, isso incluindo eu, né? Porque sou um homem cis também. E tinham 2 mulheres, né? Mulheres cis. Então, acredito que a Amiga Internet saiba, né? A diferença de cis e trans. Evidentemente, cis é aquela pessoa que é do gênero e se identifica com o próprio gênero que nasceu. Né? E a trans é a pessoa que ela nasce com essas nuances do gênero oposto. Na verdade, ela não se reconhece com o gênero que nasceu. E se eu estiver errando, viu, população trans, pode me ensinar, pode ir lá no meu direct, me ajuda, porque eu estou pesquisando para ser cada vez melhor. Mas o que é que eu quero dizer com essa equipe multidisciplinar aí que foi montada, né? Porque eu acho que a Amiga Internet vai gostar desse caos, exato. Essa semana rolou, né? E aí, o único gay entre todos eles, o único gay, né? O único LGBT ali era eu. E aí, ao entrar no ambiente, a gente percebe, assim, as formas de tratamento que existem entre eles. Há um exemplo. Começou um a chamar o outro de viado, aí daqui a pouco disseram assim, mas esse sapatinho seu é muito de viado. O rapaz, o artista que a gente estava gravando, ele estava com um sapato um pouco mais fino, mais moderno e tal. E aí, esse sapato seu é coisa de viado. E aí, pra você ver até onde vai a violência com a comunidade LGBT num espaço de trabalho, pra vocês terem ideia, Amiga Internet, é que, assim, 90% das pessoas lá não me conheciam, porque eu fui inserido lá só pra realizar um trabalho específico, mas na hora que isso aconteceu, ninguém lá me conhecia, e a pessoa que foi questionada pelo seu sapato, né, o artista que tava lá, disse assim, você queria o quê? Que eu usasse um coturno? E aí, pasmem, amiga Internet, né? Pasmem. A única pessoa usando um coturno na sala era eu. Olha aí, hein? Olha o plot twist. E aí, assim, aí você vê que são muitas formas de violência e a gente vive isso todo dia, a gente já tá discutindo tanto essas coisas e a gente ainda vive isso na pele, sabe? São microagressões diárias
e de tudo que é lado, né? Eu tava aqui também me identificando com várias e lembrando também de outras que eu sofro por ser mulher, também sofro por ter depressão e tal, também tem a psicofobia, que as pessoas fazem piadas que nem percebem que estão brincando com esse tipo de coisa, que também machucam. E assim, uma coisa que é importante se você está em lugar de privilégio é ouvir as outras pessoas. E se as outras pessoas falarem, olha, isso daqui machuca, não olhar do seu ponto de vista e falar, não, isso aqui não machuca você, mas a outra pessoa está falando, olha, machuca. E se para você, né, para ajudar a não machucar mais, não faça, não fale mais aquilo, né? Assim você já ajuda bastante. Bom, depois de tudo isso que foi tricotado aqui, de todas essas linhas, chegamos ao momento de quê? Arremate final, né, Júnior? Que agora a gente fecha o nosso ponto aqui, passa as nossas linhas, mas deixa as emendas pro amigo internet que tá ali pronto para acrescentar, corrigir, fazer alguma coisa que a gente quer ouvir com certeza. E primeiro aqui, se vocês me permitirem, como sempre, gostaria que... Posso, Júnior? Jô? Pode. Dessa vez, né, Jô? Eu sempre... Vamos lembrar o quê? Democracia! Né? Mas cara, eu sou grato aqui às palavras do Drico. Acho que ele deu um show aqui numa das falas dele. E é um tema que eu achei que não ia ficar tão louco igual foi. O louco eu digo de tantos pontos de vista. Positivo. Exato, tanto complexidade, porque a gente saiu de uma palavra só, né? E nas pesquisas até e nas conversas aqui eu achei que o tema rendeu bastante. A gente não vai continuar porque a produção tá me olhando aqui, fazendo aquele sinalzinho ali de mãozinha no pescoço. Mas eu só vou agradecer e dar a dica ali pro meu amigo ali, hétero, né? Fazer isso que a gente tá fazendo aqui. Primeiro você ouve e depois você conversa com a pessoa pra saber ali onde você pode se encaixar, onde você pode repensar o seu papel aí no que tá acontecendo. Porque estamos precisando, né? O caminho tá se mostrando complicado, mas acho que dá pra ir. Tentando ser positivo aqui, Júnior! Vai lá! Ô Rafa, eu queria arrematar aqui, só recuperando o que o Drico falou, sobre essa ameaça, sobre uma série de privilégios que causam reações extremamente extremas das pessoas, né? Se sentem ameaçadas, como se o lugar dela estivesse sendo tomado. E o que mais me assusta, às vezes, é a reafirmação de um discurso de igualdade para encobrir uma série de privilégios e desigualdades, né? Eu estava conversando com... não era nem sobre a questão LGBT, era sobre a questão racial, e a pessoa reafirmando que todos somos humanos, que todos somos iguais, e aquilo me incomodou profundamente, porque é um discurso que serve para encobrir a desigualdade, né? Nós somos diferentes, e isso é um valor, né? Acho que a diferença não é negativa, a diferença é extremamente positiva, e a gente reconhecer a diferença é esse orgulho que a gente está se referindo. A diferença não deveria se repercutir numa desigualdade. É esse ponto que a gente tem que combater. Reconhecer a diferença, reconhecer a personalidade ou a condição de cada pessoa, enquanto sociedade, é uma coisa que a gente está construindo e não vamos deixar retroagir. Mas a desigualdade tem que ser o tempo inteiro combatida, né? E as pessoas às vezes reagem de maneira muito exagerada quando elas se sentem ameaçadas em seus privilégios e tomam atitudes absurdas. Então eu acho que a gente tem que reafirmar a diferença e valorizar essa diferença, que é isso que nos torna plurais, e perceber que essa diferença ela é positiva, que ninguém é igual, mas que a desigualdade tem que ser o tempo inteiro discutida e combatida assim. Muito bonito, como sempre, hein? Júnior, mestre da história. Melhores arremates. Mas é só porque historicamente a gente tem vários discursos que encobrem, né, cara? Discurso de democracia racial, sim, discurso de que todos somos iguais. E as pessoas reafirmam isso às vezes inconscientemente. E reafirmar que nós somos diferentes, mas que não somos desiguais, pra mim é fundamental. Arrasou. O meu arremate vai ser muito breve, é só um recado para o pessoal que faz parte de minorias.
para ter orgulho de quem você é. Porque são pequenas partes que fazem parte de você e você é importante. Né? Não tenha vergonha, não tenha, de fato, tenha orgulho. Não é fácil, não é assim do nada, de repente, tenho o maior orgulho de quem eu sou. Não, mas vale a pena construir até chegar lá e ter orgulho de quem você é. E para as pessoas que são privilegiadas, privilégio não é algo para se ter orgulho, tá? Você já tem isso, e que bom que você tem isso, mas não precisa ficar tendo orgulho disso, não. De fato. Eu e a Jo, a gente tem uma sintonia aí, porque eu tava aqui, eu tô com uma cartelinha aqui anotando o que é que eu ia arrematar aqui com vocês agora, e aí eu disse, a Jo ganhou no bingo. A Jo ganhou. Mas eu vou aproveitar, inclusive, a fala inicial da Jo, que ela colocou o seguinte: tenha orgulho, mas não seja orgulhoso, né? Tenha orgulho, né, no sentido de que assim, a sua história é importante, o seu percurso ao longo da vida é significativo a ponto de você sentir orgulho de si mesmo, né? Eu falo, né, muito, muito diretamente da comunidade LGBT. Vamos sentir orgulho, sim, de dar pinta, quem dá pinta. Vamos sentir orgulho, sim, sabe, de transicionar, quem precisar transicionar. Vamos sentir orgulho de tudo que a gente é sem problema nenhum, porque a gente só quer uma coisa, né? Viver. Mas aí eu deixaria meu recado, então, para toda a comunidade hétero que escuta esse podcast, amigos héteros da internet. Então, eu pediria que vocês, como o Rafa já colocou lá no início, você quer tomar essa decisão de ser menos tóxico paulatinamente, até você deixar de ser tóxico totalmente com o seu coleguinha LGBT, então eu vou lhe pedir assim, com muito carinho: para de fazer as amigas bichas de chaveirinho, mulher. Para! Sabe? Porque assim, tem algumas mulheres e tal, que só gostam daquela amiga bicha ali como um chaveiro. Aquele amigo hétero que tem uma amiga bicha que sai com ele só pra tá fazendo piada com ele. Para com isso, mulher. Procura saber, sabe, a trajetória dessa pessoa. Para de fazer piada machista, homofóbica perto dela, porque tá uma coisa que a comunidade, né? Tá uma coisa que as gays detestam. É piada machista. Ai, como é péssimo. E piada homofóbica, então. Olha, saibam que a gente tem orgulho de ser viado. A gente é viado, a gente adora ser viado. A gente tem orgulho, sabe, de dar pinta nos lugares de dar pinta, ou nos locais, ou nas horas que a gente quiser dar nossas pintas. A gente tem orgulho de cada pedaço e de cada nuance e de cada gesto, de cada coisa que a gente é e que a gente construiu ao longo dessa vida. Stonewall não foi à toa, e aí eu só acredito que Stonewall abriu portas, na verdade, chutou ali uma porta para que a gente percebesse que a gente precisava chutar as portas das nossas Stonewalls diárias. Então, muito obrigado, Tricotando. Adorei tricotar com vocês. Aprendi a tricotar com vocês, porque eu só sei fazer ponto cruz, né, meninas? Não sei se tá focando, meninas, mas é isso aí. Olha. Gratidão. Em nome do Songamongas, eu já digo o seguinte, viu? Em nome do Songamongas, em nome do Rodolfo e da Mila, eles ficaram assim: vai, amigo, arrasa, vai lá. E aí, em nome do Rodolfo e da Mila, eu agradeço esse espaço que é dado a gente. E em nome também da rede de LGBTs podcasters, a qual eu faço parte com o podcast Songamongas, em nome do Fernando e do Anderson, que fazem parte da diretoria dessa rede comigo. Nós três conduzimos aí esse primeiro ano de rede. A rede está nascendo e a gente está construindo junto essa história. Evidentemente, a gente na diretoria dando vozes e abrindo caminhos ali e conduzindo o caminho para muitas vozes LGBTs. Só como uma questão de estatística, nós começamos a rede em novembro do ano passado. Tá? O Songamongas foi um dos primeiros podcasts que se cadastrou. Eu lembro, na época, a gente já se cadastrou, a gente percebeu que tinha ali 8 podcasts. Nós estamos ali entre os 10 primeiros que se cadastraram. Hoje, nós somos mais de 40 podcasts LGBTs cadastrados na rede. Então, assim, são mais vozes. Temos aí, como no início o Rafa falou, né, sobre a playlist oficial do Spotify do Orgulho LGBTQIA+. Então, o Spotify se utilizou, inclusive, de muitos podcasts que estão na nossa rede,
para dar essa representatividade. Nós estamos assim, muito felizes pela rede ter esse trabalho assim, realmente de ciranda, né? De dar as mãos e de todo mundo ir junto. Muitos podcasts ficaram fora dessa playlist. Acredito que pela questão do tempo de existência, da quantidade de postagens que realizou na plataforma, mas eu acredito que no ano que vem a gente vai ter muito mais expressividade de podcasts da nossa rede nessa playlist que o Spotify prepara aí com carinho. Gratidão, Spotify, gratidão, Tricotando, foi maravilhoso participar. Olha, eu tô aqui digitando com os pés, porque com as mãos estou aplaudindo aquele clássico. Primeiro pelo arremate do Drico, que foi excelente. Fico com a sensação, né, se um dia a gente for fazer um ranking dos arremates finais aqui, esse aí do Drico vai competir muito bem. E obrigado pelo detalhamento também aí da rede LGBT Podcasts. E só reitero o que a gente falou no início e durante todo o programa, né? As vozes estão aí, está acontecendo, e a gente torce muito para que o amigo internet, a amiga internet, esteja fazendo parte e tentando aprender, porque é isso que a gente precisa aqui. E grato demais ao Drico pela participação. Mas não se vá ainda, Drico, porque agora a gente... quer dizer, fica o convite primeiro, né, para amigo internet, né, Júnior? Colocar uma linha aí, colocar um ponto dele, fazer algum arremate também. Fica à vontade no tricotandocast@gmail.com ou na sua rede social favorita, colocar @tricotandocast ou @tricotando_cast no Twitter. Vai chegar pra gente e também vai ter os links do Drico para você acompanhar esse rapaz que é talento multitalentoso, como disse a Joana Bonner aqui. Agora a gente vai pro nosso bloquinho final aqui, que é mais descontraído, mais festivo, mais animadinho. A gente tem uma playlist no Spotify, olha ele aí de novo, não estamos ganhando nada, né? Mas e no Deezer também, de musiquinhas para poder compartilhar aí com o amigo internet que quer também conhecer coisa nova, coisa boa, cantar, dançar, pular, entre um Tricotando, um Songamongas, um Bichas Nerds e vários tantos outros podcasts aí. Como a regra diz, pode ser uma música de qualquer artista. Joana Bonner vai começar ali, abre alas, mandando a primeira faixa. Vamos ver. E aí, Jô? Eu tô sem meu tirateima aqui. Se a produção puder ver, por favor. Alô, produção. Alô, produção. Se já tem Duran Duran na lista. Com certeza, tem. Deve ter. Vamos. A produção tá confirmando. Um momentinho. Eu acho que tem. Que pedi. De cabeça assim, agora ficou difícil. Porque a cabeça da pessoa idosa, ela não lembra das coisas tão facilmente. Ah, pronto. Duran Duran, não temos Duran Duran. Não temos? Não temos, olha. Poxa, então vamos estrear essa lista com Duran Duran. Aí sim. Com Ordinary World. Que tem uma fala que ele coloca aqui: Passion or coincidence once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Ele fala, esse é o orgulho ruim, que o orgulho vai nos afastar. Olha aí, Joana sempre temática e em inglês, hein, Júnior? Ela acha que eu entendi alguma coisa. Isso que eu acho lindo. Obrigado, Jô. Qualquer um. Então é Duran Duran Ordinary World. Eu não sei falar. World. É isso aí, muito bom. Estreou o clássico Duran Duran, não tinha aí, hein? Pô, a gente sempre, toda semana tem estreia na playlist, é impressionante. Já tem tanta música lá, né? Mas que isso beleza, né? Bom. Tô vendo que o Júnior mandou alguma coisa aqui. Já mandei, porque pra Jô já me corrigir. Cara, o meu primo mandou pra mim essa banda hoje e eu fiquei impressionado com a qualidade dessa banda que eu vou sugerir hoje. Bom, vou no meu inglês aqui, desculpe, Jô. Greta Van Fleet. Perfeito. Thank you. A gente... Gonna call me. Ô, Rafa, essa banda eu conheci hoje
e fiquei impressionado com a qualidade da banda e vou sugerir ela aqui pra estreia, né? Porque é uma banda que não tinha na nossa playlist. Ele me mandou, eu falei, caraca, Led Zeppelin. Não é, cara, é muito bom. E essa música eu fiquei impressionado, muito boa, e fica a minha sugestão. A Change é Gonna Come. Olha, Júnior, eu conheço essa banda. Como a playlist tem um momento aqui de cada um indica a música que quiser e não tem muito questionamento, eu vou me reservar a falar, só que eu odeio essa banda, só isso que eu vou falar. Mas tudo bem, tá aí na playlist. Caraca, velho, sério? Eu conheci hoje e fiquei impressionado, achei boa pra caramba. Tá aí na playlist o Greta Van Fleet, que é famoso por fazer covers do Led Zeppelin e acha que vai salvar o rock and roll. Enfim. Parece mesmo. eu achei que era Led Zeppelin. Isso aí que acontece. Depois a gente vai ter um embate mais franco top aí sobre essa bandinha. Ouve a internet. Tá comigo ou eu tô com o Rafa? Treta. Treta foi plantada. Tá aí, Greta Van Fleet. Eu vou passar aqui pra minha música. Eu também vou estrear uma pessoinha aqui. Eu só tô tentando achar aqui o nome da música que eu me esqueci momentaneamente. Achei! É uma música da Jinx Monsoon. Ai, que delícia. Aí, ó. Foi uma ex-participante lá do famoso RuPaul's Drag Race. Ela, na verdade, ganhou, né? Uma das edições. E ela tem uma música que o clipe é genial, que é um tanto de mix de desenho animado que ela curtia. E o nome da música é Cartoons and Vodka. É muito boa, é meio um jazz assim, e ela canta muito. Ganhou pelo título, né? Cartoons and Vodka All Night Long. É o que ela gosta lá de fazer. Nessa quarentena, né? Funciona. Que belo título. Enfim. Falou o cara que não bebe, né? Com Cartoons and Vodka. É muito boa essa música. Tem isso, né? Mas eu aprecio a temática, digamos assim. Bom, outra estreia. 3 estreias. Agora, será que teremos a quarta? Vamos ver. O que você vai deixar aí de registro musical pra gente, Drico? Eu tenho certeza que vai ser outra estreia. Porque, assim, vocês sabem que o Nordeste e o pernambucano, principalmente, ele é muito bairrista, né? E nós temos artistas incríveis. E esse artista que eu vou indicar, pode pesquisar na playlist, que vocês não vão encontrar na playlist de vocês. Tem mesmo. Vamos viajar de volta aqui para o Brasil. Depois de 3 indicações internacionais, eu trago Almério. Almério. Ele é vencedor do Prêmio da Música Brasileira na categoria Revelação em 2018. Se eu tiver com algum dado errado, porque eu já não sei mais do tempo, se é 2018 ou 2019. O tempo pra mim virou incógnita depois da quarentena. Que ano é hoje? A música que eu vou indicar do Almério é a música Segredo. A música Segredo, ela passeia por uma narrativa de uma pessoa que tem medo de ser quem é. E aí, para não falar somente uma partezinha da música de Almério, a parte mais significativa que eu encontro, que dá nome a essa coisa do medo ou do orgulho, né, nesses contrapontos, é a parte que diz assim: tinha tanto medo, mas o mundo viu. Esconder o medo é guardar-se da chuva no frio. Nunca ainda é cedo viver no vazio, triste de quem guarda de alguém tudo que sentiu. Uau! Gente, ganhou. Tô emocionado aqui. Caraca, sensacional. Espetáculo, velho, sensacional. Tricotando. Nossa, até a pessoa que tá no lugar da Ju achou. Caraca, muito bom, não conhecia, e conhecendo aí ainda com a interpretação bela do Drico, agora vamos ter que colocar com certeza na playlist aqui Almério. Pô, Tricotando, olha aí, hein? Outras possibilidades foram abertas depois desses versos cantados, hein, Ju? Porque cada um vai ter que cantar uma parte de sua música agora. Não faz isso. A gente chama o Drico pra cantar de novo e pra tricotar com essas linhas maravilhosas dele. Muito obrigado, Drico. Faz aí de novo, né, o convite pro pessoal ir lá pro Songamongas escutar. E realmente, grato demais pela sua participação aí, seu conhecimento compartilhado. Ai, gratidão, gente. Eu tô me sentindo tão bem. Parece que vocês estavam aqui no
aqui de casa, a gente tava cada um com uma cerveja na mão, tomando uma cerveja. Ai, que delícia! Eu e Jô, com certeza. Com certeza. E aí, queria agradecer mais uma vez essa oportunidade linda, né, de pessoas que reconhecem que é importante, né, o diálogo é importante para que a gente construa uma nova sociedade, um novo tempo para o entendimento, né, do lugar de privilégio, do porquê se orgulhar, porquê que a gente fala tanto e bate no peito, que a gente precisa se orgulhar. Então, fico super grato. Se a amiga internet quiser conhecer essa voz que vos fala com as amiguinhas dela, é só ir lá no @songa.mongas, eu tô até errando, @songa.mongas, e vocês vão ver as postagens que a gente faz no Instagram, que geralmente ilustram os nossos episódios. O nosso último episódio foi sobre adoção, né? Porque muitos LGBTs ultimamente querem fazer esse processo de adoção, que é um processo, inclusive, até bastante doloroso para a galera da comunidade. E aí a gente chamou um advogado LGBT para colocar a real para a gente na mesa e ensinar a fazer isso. Estamos em todas as plataformas digitais. É só vocês procurarem a gente, Songamongas. Yeah! Caraca, muito bom mesmo. Excelente. Júnior, brigadão, hein? Ô Rafa, obrigado. Drico, muito obrigado. E cuidado. A gente pode chamar de novo. Olha, eu já quero uma coluna. Brilhou, cara. Quero uma coluna no Tricotando. E assim, né? A gente já faz aquele jabá maravilhoso. Isso. Se falou, agora já tem. Já era. Jô, tá aí, brigadão, viu? Obrigada, Rafa. Obrigada, Júnior. Muito obrigada, Drico. Eu quero te dar um abraço enorme. Você foi fantástico, maravilhoso. Um prazerzão te conhecer, te ter aqui. Na salinha do Tricotando. Que bonito, gente. Que sensação gostosa aqui no fim do Tricotô. Espero... Do fim do Tricotando. Espero que a minha internet tenha... Eu fiquei emocionado, Porra. Tá vendo? Esteja emocionado como eu estou. Aquele. Enfim, tchau. Abraço. Tchau. Cheiro, minha gente. Tchau, tchau. Tchau! Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.